Amém, irmãos, Pai do Senhor, com graça de Deus, estamos aqui mais essa noite para adorarmos a Deus, louvarmos o seu nome. Chegar aqui depois de um dia de trabalho é uma luta e é uma bênção, viu? É uma luta para você vir e é a bênção você ter chegado. Então vamos adorar a Deus, aproveitar esse momento de louvor, que você possa estar concentrado no Senhor, as crianças louvando ao Senhor. Amém? Amém, crianças? Amém, muito bem. E aí, rapaz, olha a promessa. Senhor amado, Pai, te damos graças, glória ao teu nome, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido até esse local, Senhor. O Senhor tem nos feito permanecer. O Senhor é a que move nossas vidas. O Senhor é a nossa mola. O Senhor que nos conduz, nos tem carregado por todo esse tempo, Pai. Te damos graças, Senhor, pelo dia de hoje. Te damos graças porque estamos aqui, Pai, com nossas famílias, então representando nossas famílias. Fica conosco, Senhor, essa noite, nesse momento de adoração, de louvor. Abençoa aqueles que ainda estarão chegando, que venham na tua bênção, na tua paz, Senhor. Aleluia, Jesus. Senhor, com a tua graça, Senhor, estamos aqui, Deus. Quão grande é o teu nome, glorioso é o teu nome. O esplendor do Rei chega em majestade, a terra se alegra. Terra Se alegra, com
Cantarei quão grande é o Senhor, todos verão quão grande é o Senhor, nosso Deus. Quão grande é o Senhor nosso Deus, Pai, inabalável, eterno, de eternidade em eternidade, Senhor. Aleluia. Tu és poderoso, Senhor. Tu és soberano. Tu és sobre tudo, sobre todos. Na terra
Maravilhoso Tu és, Senhor. Maravilhoso é contemplar a Tua face, contemplar, Senhor, a beleza da Tua palavra, Senhor. Ser guiados pelo Teu Espírito Santo, por todo momento, por todo lugar, Senhor. Aleluia. presença, Deus, continuamente. Queremos ver a tua face, Senhor, estar diante de ti. Faça morada, Senhor, em nosso coração, Deus, em nossas famílias, Senhor, em nossas casas. Tudo aquilo que fazemos, Senhor, seja consagrado a ti, Deus. Seja dedicado a ti, Deus. Aleluia, Deus. Faça morada
Aleluia, Senhor. Que a nossa vida seja para o teu altar, para a tua glória, para a tua vontade, para estabelecer o teu reino, Senhor, aqui, Pai, hoje. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Chamamos a irmã Miriam para ela estar recolhendo dízimos, ofertas. Com a graça de Deus, Deus tem nos ajudado bastante. Em nome de Jesus. Jesus querido, te agradecemos que mais uma vez nos encontramos na tua casa para louvarmos e engrandecermos o teu nome. Venha abençoar a tua igreja, Jesus querido, de um modo especial. Abençoa os dizimistas, os ofertantes da tua casa, todos os irmãos. Te agradeço por tudo. No teu nome, Jesus. Amém. É bom te ter aqui comigo, Senhor. É bom sentir o teu fluir, como águas cristalinas que transbordam o coração. É assim teu Espírito age em mim. Vem, Senhor Jesus, e receba o meu louvor. Teu amor nos conduz e renova meu viver. Teu amor e tua paz é o que eu quero mais. Vem, Senhor, e aviva meu viver. Vem, Senhor Jesus, e receba o meu louvor. Teu amor nos conduz e renova meu viver. Teu amor e tua paz é o que eu quero mais. Vem, Senhor, e aviva meu viver. Senhor, e aviva meu viver. Som, amém? Amém, irmãos. Paz do Senhor, os irmãos que estão aqui, que chegaram depois da gente começar, e também aos irmãos que nos acompanham aí nas lives. Graças a Deus, estamos aqui essa noite, certo? Os irmãos estão vendo aí que tem algumas pessoas faltando, muitas pessoas estão trabalhando aí à noite, né? A gente tem avisado, tem visto.
E também meu pai e minha mãe não conseguiram estar aqui hoje. Já é outra baixa, mas devem estar acompanhando aí na live. Então, hoje nós vamos continuar o nosso estudo de Romanos 7, certo? Versículo 1 ao 6. Os irmãos estão me ouvindo direito aqui? Beleza. Amém. Então, hoje vamos ficar do Romanos do 1 ao 6, certo? Romanos 7, do 1 ao 6. Diz assim, irmãos. Amém? Amém, né? Amém, sim, né? Diz assim: ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que tem domínio, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva? Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele vive. Mas, se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai amado, fala conosco essa noite, Deus, sobre essa aliança que o Senhor faz conosco, sobre essa liberdade que o Senhor nos dá, nos conduzindo a pertencer a Ti. Ó Deus, que possamos ser gratos, que possamos crescer nessa vida com o Teu Espírito Santo, que possamos ser conduzidos a Ti, por Ti, para sempre. Em nome de Jesus, amém. Então veja, irmãos, nós estamos aqui no capítulo 7 de Romanos. E os comentaristas colocam que o capítulo 6, 7, é como se fosse a parte mais truncada do texto de Paulo em Romanos, certo? Por isso que nós só pegamos 6 versículos. Se vocês verem, nós estamos há bastante tempo vindo só 3 versículos, 6 versículos, porque ele faz muitas relações para explicar o que ele está querendo dizer, certo? E aqui, nesse texto, ele já chega com um problema de cara, certo? Qual era o problema? Que era da época de Paulo e também é da nossa época, certo? Que é a forma como as pessoas encaravam a lei, certo? Quando você vê essa palavra que vai ser repetida em todos os versículos de hoje e da semana que vem, quando você vê lei, pense em instrução de Deus, certo? Pense em Torá, pense nos livros de Moisés, certo? É isso aí que é o que Paulo está se referindo. Então, a questão era como as pessoas se relacionam com aqueles escritos de Moisés, certo? Com a instrução de Deus ali dada aos israelitas.
como as pessoas se relacionam com esses textos e colocam práticas nas suas vidas. Aí John Stott vai colocar aqui de cara 3 tipos de pessoas. Você vai ter primeiro que os legalistas. Legalistas é aqueles que acreditavam o seguinte, olha, pessoas lá em Roma e pessoas de hoje também, dizendo o seguinte, olha, esse Paulo está afrouxando demais as coisas. Está dizendo que todo mundo é salvo pela fé, pela graça. Como é que pode? Como é que ficam os escritos de Moisés? Agora não precisamos mais guardar o sábado. Esse pessoal que está aqui agora, esses romanos agora comem carne de porco. Como é que ficam essas questões? Certo? Paulo está facilitando demais a vida cristã para os gentios. Certo? Então eles acreditavam que Paulo enfatizava muito a graça para os gentios se converterem. Certo? E muitos deles pensavam que Paulo dizia assim, ó, vocês foram libertos da lei, era uma blasfêmia, certo? Como pode a lei santa, a lei justa, a lei boa, e Paulo dizer isso? Então havia aqui um problema de compreensão, certo? E Paulo vai, no decorrer do texto de hoje e nos próximos dias, colocar que as pessoas muitas vezes dizem que não compreendem as coisas, mas é porque o coração delas não quer compreender. É um problema do coração. Certo? Ele vai começar a falar isso hoje. Então, muitos pensavam, e hoje em dia ainda pensam, que a vida cristã deve ser cercada de regras, cercada de costumes, cercada de práticas, de métodos que façam manter as pessoas na linha. Certo? No trilho. E era assim que os legalistas encaravam a Bíblia da época, na época de Paulo, e é do mesmo jeito hoje em dia esse tipo de pessoas. A ênfase é dada maior aqui na capacidade que as pessoas estão ali acertando no método, certo? E não no agir de Deus. É dizer, você tem que andar assim e assim, você tem que vestir isso e isso. Você não pode falar com fulano e fulano. Você não pode isso. Está entendendo? Vai criando vários pontos para que aquela pessoa, cumprindo esses pontos, quer dizer que ela está bem. E aí você mira no externo e o interno fica solto. Está dando para entender, irmãos, aqui? Essa questão? Então, eles estavam tentando ali ajudar Deus com esses métodos. Certo? São pessoas que observam alguns preceitos, algumas virtudes e exaltam as práticas delas de forma que, se você faz isso, então você está bem, você está salvo. Está salvo porque está fazendo aquilo. Certo? Então, veja, esses legalistas sempre vão achar de que o relacionamento deles com Deus depende, certo? De eles obedecerem às instruções, à lei, certo? E eles cumprem isso, eles tentam cumprir isso para ser justificados, certo? Perante Deus. A forma mais limpa e seca que você vê isso é o catolicismo. Acredita que serão salvos por obras. Regras a ser cumpridas para ser salvo. Espiritismo, você tem que cumprir regras para na próxima vida você ter uma condição melhor. Se você está sofrendo hoje, o seu dia foi ruim, foi porque você foi uma pessoa pior ainda da outra vez. Está vendo? Todas as religiões vão colocando essas coisas. Legalistas. Primeiro grupo. O segundo grupo de pessoas que estavam aqui envolvidos, a maneira mais fácil de dizer sobre eles é que eles eram os libertinos. É aqueles que, se os legalistas gostavam de regras, os libertinos, eles não gostam de regras. Eles acreditavam que, não, nós não precisamos fazer mais nada disso. Agora Deus nos ama e nós também vamos fazer o que a gente quiser. Se a gente pecar não tem problema, porque Deus nos ama. E Deus vai sempre nos perdoar, Deus é amor. Então havia uma ala de um extremo e havia a ala do outro extremo. Certo?
Eles aproveitavam algumas frases de Paulo para justificar a vida deles de pecado. Ok? Deu para entender esses dois grupos? E qual o terceiro grupo? Paulo vai chamar esse daqui, vai ser os cristãos, que são o povo que se regozija de ter sido liberto da maldição da lei para amar a lei. Entendeu aí? Ter sido liberto da maldição da lei, da instrução, para amar a instrução. É isso que nós vamos andar aqui hoje, certo? Veja o que Paulo já tinha dito aqui em Romanos 6, versículo 19. Diz assim, irmãos, ó. Romanos 6, 19. Observe. Veja aqui nesse 19, Paulo mostrando que tinha um problema ali de gente querendo entender as coisas erradas. Ó. Ele diz assim, ó. Eu estou usando o exemplo de escravidão para ajudá-los a entender isso, pois a natureza humana de vocês é fraca. Tá vendo aqui, ó? Perceba aqui um tonzinho aqui irônico, certo? Paulo é irônico. O que ele está falando aqui, nós vimos semana passada, Paulo está utilizando o exemplo de uma pessoa que era escravo. E ele diz o seguinte, olha, ele vem dizendo, nós nos tornamos escravos daquilo que a gente obedece, certo? Antes nós éramos escravos do pecado, escravos da morte. Agora nós somos salvos e agora nós obedecemos de todo o coração as Escrituras. Nesse versículo 19 ele está apontando o problema deles aqui. Ele está dizendo, olha, essas palavras que eu estou utilizando de escravo, não escravo, é porque vocês não estão entendendo, não estão querendo entender as coisas. E aí você chega ao capítulo 6, o 22, veja o que ele pontua. Agora, porém, nossa nova vida, certo? 26, 22. Vocês, ó, primeiro, estão livres do poder do pecado. Livres do pecado. Poder do pecado. Segundo, 22. Se tornaram escravos de Deus, certo? Foram transformados em servos de Deus, segundo patamar. E o terceiro, o fruto da vida de vocês é para a santificação, certo? Ele está combatendo aqueles, vamos chamar os libertinos, que não queriam saber de regra nenhuma, queriam fazer o que quisesse. E ele está chamando eles, olha, vocês foram libertos do pecado. Olha aí, vocês foram agora, vocês pertencem a Deus. E agora vocês são, o fruto da vida de vocês é para a santificação de Deus. E ele coloca o versículo 23, que é muito famoso. Porque o salário do pecado é a morte. Observe isso. Salário é um pagamento de alguém por algo que ela mereceu. Não é isso? Você trabalha um mês, e depois do mês, você merece o seu salário. E Paulo está dizendo o seguinte, olha, o salário dos pecadores, o que eles merecem é a morte. Mas a dádiva de Deus é a vida eterna. Todos mereciam a morte, mas Deus está dando o quê? Uma dádiva, um dom gratuito, um presente, que é a vida eterna. Está acessível a todos essa vida eterna? Ele diz aqui, em Cristo Jesus. Esse presente, essa dádiva, esse dom está restrito a um grupo. Aqueles que estão em Cristo Jesus. Beleza? Deu para os irmãos entender até aqui? Amém? Amém sim, amém não? Então você podia ser assim, olha, está muito claro, né, Paulo, isso? Perceba como ele começa o 7 com ironia de novo. Ou vocês não sabem, irmãos, pois eu falo aos que conhecem a lei, que a lei não tem domínio, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas quando ela está viva? Certo? Você podia ver assim, ficou muito bem explicado, Paulo. Mas ele já volta com a pergunta de novo. E ele frisa, olha, eu estou falando como se vocês conhecessem a lei. Perceba que no 19 ele fala como se eles fossem fracos. Ele dá uma
Ele dá como é que chama? Uma ironia neles. E aqui, na segunda ironia, ele melhora. Agora, ó, eu estou falando como pessoas que sabem das coisas. Certo? E aí, veja o que Paulo vai falar. Ele diz o seguinte, ó. Vocês sabem, 7:1, que a lei, que a instrução, veja essa palavra, tem domínio sobre uma pessoa, apenas enquanto ela está viva. Paulo está afirmando isso, pressupondo que eles já sabiam disso. Ele falava quem conhecia a lei. Então, se a igreja de Romanos estava ali dividida entre uma parte romanos e judeus, e eles não estavam se entendendo, Paulo coloca uma linha mesmo no meio deles, certo? Entre aqueles que eram judeus e conheciam a lei desde criança, e entre os romanos que agora queriam conhecer mais que os judeus. E ele passa essa linha mesmo no meio deles e diz, olha, notem o alcance da lei, a autoridade da lei, a autoridade da instrução, da Torá, o domínio dela, certo? É o alcance, é aqueles que estão vivos. Irmão, aí eu peço que você lembre de outras vezes que nós já falamos aqui, certo? Quando nós abordamos essa questão de lei, que você junte isso com aliança com Deus. Aquele que seguia a lei, a instrução, é aquele que tinha aliança com Deus, certo? E a aliança com Deus tinha duas fases. Você tinha aqueles que estavam na bênção. Quem estava na bênção? Aqueles que praticavam as instruções. E você tinha o outro lado, a maldição. É aqueles que estavam caminhando errantes nessa aliança. Deu para entender aqui, irmãos? Duas noções aqui, dois aspectos dessa aliança. Bênção para os praticantes e maldição para os que estavam falhando. Então veja que essa maldição aqui dos infratores está aqui nesse texto. Versículo 1 está falando de que, olha, a lei tem autoridade, tem domínio, tem senhorio apenas sobre vivos. Por que ele está falando isso, irmãos? Ele está focando que existia dentro lá deles, nós já vimos isso outro dia, no começo de Romanos, pessoas que exaltavam demais a lei. Que a partir daquela lei, daquela instrução, eles tinham aquilo quase como se fosse Deus. E Paulo olha para eles e diz assim, olha, a lei tem limites. A lei tem um domínio grande durante toda a nossa vida, mas ela tem um fim, certo? E após todos receberem o pagamento que merecem, que é a morte, certo? A retribuição por seus pecados, o alcance da lei acaba. Então, durante toda a vida de alguém, ela estava ali debaixo da lei, dessa instrução. E aí, quando ela morre, ela recebeu o quê? A punição da lei, não era? Para quem pecasse não era morrer? Morrer não é uma maldição de quebrar essa aliança com Deus? Então, se a pessoa morre, ela está agora fora dos limites da lei. Deu para os irmãos entenderem isso? Amém? Como é que Paulo vai agora andar, irmãos? É uma analogia do casamento, certo? Dos versículos 2 em diante, ele vai explicar essa questão de que a pessoa tem uma aliança enquanto é viva, que ela está sob a lei enquanto é viva, na questão do casamento, certo? Eu achei bem interessante aqui o ponto do Hernandes Dias Lopes, no comentário dele, quando ele diz o seguinte: quando Paulo vai falar aqui sobre casamento, Paulo vai colocar como se o marido fosse a lei e a esposa fosse todas as pessoas. As pessoas. O marido é a lei e a esposa no casamento, na ilustração, são qualquer pessoa, todas as pessoas. E as pessoas estão num casamento com essa lei turbulento,
e cheio de conflitos, certo? Mas a culpa desses conflitos não é do marido, certo? O marido é perfeito, o marido é justo, o marido é bom. Vai aparecer no versículo 12, na semana que vem. O marido é espiritual, certo? O problema é que a esposa nunca pode agradar esse marido, porque ela é imperfeita, ela é carnal, ela é rendida ao pecado, e ela sempre frustra essas expectativas do marido, certo? Então a lei funciona como um marido perfeccionista, que qualquer erro da esposa, ele está lá, ó, é o primeiro para condenar ela. Esse tipo de analogia que Paulo está usando, certo? A esposa, como nós, não pode se divorciar do marido. Nós não podemos se divorciar da lei, porque a lei nos acompanha até a morte, certo? Então, o contrato que Paulo está falando aqui, já nós vamos ver o texto. Eu estou já explicando para você entendendo. O contrato aqui de casamento que Paulo está falando é o seguinte: é que a lei prende o marido e a esposa. Ou seja, a lei prende a lei e nós. Estamos sempre andando debaixo da lei. Por que as pessoas morrem? Porque todos pecaram, certo? E eles andam juntinhos assim, com debaixo dessa maldição da lei até a morte. Amém, irmãos aí? Deixa eu pular aqui. Versículo 2, vamos começar a historinha aí, ó. Veja aí, se coloca aqui, ó. Por exemplo, tem na sua Bíblia isso aí? O versículo 2. Por exemplo. Aí vai dar o exemplo. Ele diz assim, olha: a mulher casada está ligada pela lei a seu marido, enquanto ele vive. Veja isso. Mas, se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. Essa palavra aqui, irmãos, está ligada. Ela literalmente traduzida seria presa ao marido, certo? Então ele está dizendo, olha, pega um exemplo, uma mulher aí, ela está presa pela lei ao marido dela, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela fica livre dessa lei, dessa condição de preso, de ligado àquele homem, certo? Ou ela não tem mais aliança com ele, certo? Beleza aí, irmãos? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto de Paulo: a morte do marido liberta a esposa, certo? Nesse exemplo de Paulo, a morte do marido liberta a esposa para uma condição de vida diferente, certo? E essa condição ele vai chamar depois de vida nova, onde a lei do casamento não afeta mais ela, certo? Como funciona isso? É o exemplo dele: duas pessoas casadas e eles ficam juntos até a morte. Quando um morre, o outro está livre daquela aliança, certo? E ele coloca isso em termos de que é o seguinte, olha, livre da lei, não tem essa palavra aí no seu versículo 2? Ela ficará livre da lei conjugal. Essa palavra traduzida aí literalmente seria: ela está eliminada da lei, ela está abolida da lei, certo? Ou seja, aquela pessoa, aquela mulher, se ela casar com outro homem, não será punida com a morte, certo? Que era o costume da época. Então veja o seguinte, irmãos: a morte separa as pessoas, no caso do casamento, para uma nova forma de viver, tanto o que morre como o sobrevivente, certo? Observe o versículo 3. De modo que será, veja essa palavra, ó, será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Essa palavra será considerada adúltera. Como é que está na versão de vocês? Tem outras palavras? Versículo 3.
Mesma coisa? Será considerada adúltera? Todo mundo? Será chamada adúltera. Interessante essa palavra. Porque essa palavra aí, ó, será considerada, ela era utilizada como se fosse um aviso divino. Era uma palavra grega que era para falar o seguinte: olha, fulano recebeu um aviso dos deuses. Certo? Era essa palavra, Paulo coloca aqui, para dizer o seguinte: olha, de modo que se aquela mulher da história, da ilustração, ela se casasse com outro homem, enquanto o dela primeiro estivesse vivo, ela diz aqui, ó, seria considerada adúltero, porque isso aqui é o quê? É um mandamento divino. É Deus que está, o próprio Deus estava considerando ela como adúltera. Deu para entender aí? Amém? Então veja o seguinte: a mulher que se uniu a outro homem, estando o marido vivo, estaria infringindo a instrução de Deus. Porque lá na lei estava escrito que o casamento era até a morte. Certo? Então, se a mulher está se unindo a outro com o marido vivo, era considerado o quê? Quebra da aliança. E toda quebra da aliança atrai o quê? A maldição da aliança, que é a morte. Versículo 3, a parte do meio para frente. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Então veja, essa história que Paulo está contando aqui, certo? As pessoas vão aqui e ficam só rodando no casamento, né? Mas veja que Paulo está ilustrando outro ponto. Ele vem de um lugar e ele usa a história do casamento, certo? E nessa forma que ele está utilizando, ele está dizendo o seguinte: olha, a sua posição diante de Deus depende da relação que você tem com a prática da instrução de Deus. Entendeu isso? A sua posição diante de Deus depende de como você pratica a instrução de Deus. É isso que Paulo está utilizando aqui. E observe o ponto dele. Ele diz, olha, a ligação entre pessoas para formar uma família, a construção de uma aliança, né, o casamento, só é possível graças à lei. É a lei que diz lá o quê? Pai deixará pai e mãe, se juntarão, formarão um casal. Não é a lei que está chamando ao casamento, certo? Então veja, essa relação entre pessoas já é um chamado da lei. Isso é possível o quê? Graças à vontade de Deus. É a instrução ali inicial de Deus. E isso é enquanto ambos estão vivos. E enquanto ambos estão vivos, a família permanece ligada. A instrução, irmãos, permanece aqui, a lei permanece. E ambos são um casal em aliança diante de Deus. Veja aí a parte B do versículo 3. Quando diz assim, ó, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Veja o terceiro ponto de Paulo aí. Ele diz, olha, a morte do marido traz imunidade à esposa, certo? Diante da lei, para que ela possa iniciar uma nova vida, certo? Então, Paulo está colocando a lei aqui quase como se fosse uma arma apontada para a esposa aqui na história, certo? Ele está colocando quase como se fosse isso. Ele está dizendo o seguinte, olha, nessa história que eu estou falando de casamento, na hora que casou, pronto, ali está uma vigilância da lei sobre aquela pessoa. Se ela foi, conduziu certinho, pronto. Quando morreu o marido, então a esposa está livre para casar com outro. Então foi tirado dela aquela, vamos pensar, aquela arma apontando para ela, né? Certo? Aquele instrumento que estava ali pronto para condenar ela, abandonou. Pronto, ela agora está imune. Ela está livre para iniciar uma nova família. Tem uma dessas versões, eu não sei se é de vocês, que diz assim, ela está livre para pertencer a outro.
Isso é bem importante, certo? Diz assim: está livre para pertencer a outro. E aqui é a questão do novo casamento. E aí Paulo vai voltar para a sua história. Lembre que o casamento aqui é só um exemplo para o que ele está tratando, que é a união do crente com Cristo e o que isso causa na nossa vida. Certo? Versículo 4. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei. Olha, saiu do casamento. Perceba aí? Assim, meus irmãos, concluindo, meus irmãos, também vocês morreram para a lei. Como? Por meio do corpo de Cristo. Para quê? Para que pertençam a outro. Certo? A saber, a pertencer a quem? Aquele que ressuscitou dentre os mortos. Qual o propósito? A fim de que frutifiquemos para Deus. Então veja como é que Paulo constrói a história toda. Quando ele estava falando do casamento, ele sempre falava assim: olha, mas se o marido morrer, lembra que na história o marido é a lei e nós funcionamos como a esposa da história, certo? Só que aí ele vai caminhando a história e no final, no versículo 4, quem morre é a esposa, não é o marido. Perceba isso aí. O Paulo era sabido, viu? Ele vem caminhando, versículo 2 e 3. O marido é a lei e nós somos aqui a esposa fiel lá, na história. E aí quando chega no 4, veja que ele diz: assim também, meus irmãos, vocês morreram para a lei. Vendo? No 4 quem morre é a esposa. Certo? Por meio de como que nós morremos, irmãos? No corpo de Cristo. Em Cristo, a nossa condenação perante a lei é aplicada. Certo? Por que nós somos salvos? Porque Cristo, a nossa condenação, certo? Nossas listas de pecados foram colocadas em Cristo. Certo? E Cristo, que não tinha nada, é colocado em nós. Certo? Que não tinha nada, que eu diga assim, não tinha pecado. Certo? Então há essa troca. E essa troca nos faz o quê? Ser considerados justos, nos faz ser considerados filhos de Deus, nos faz ser considerados santos. Então veja, irmãos, a maldição da lei, que é esse o tema de Paulo. A maldição da lei era o quê? Morte, afastados de Deus. E aí essa maldição cai sobre Jesus. E todos aqueles que estão em Jesus são salvos. Por quê? Porque Jesus morre, mas depois Jesus ressuscita. Veja que ele vai falar sobre isso já aqui, olha. Assim, meus irmãos, vocês morreram para a lei. Veja, se estava aquela espada sobre nossas cabeças, da lei, dizendo, olha, pecadores, digno de morte, digno de perdição, infratores da lei. Se estava aquela espada apontada para nós, a nossa morte ela é executada, só que em Cristo e não em nós. Deu para você entender isso aqui? A nossa morte ela é executada em Cristo e não em nós. E aí agora nós estamos veja, a historinha do casamento. Estávamos a lei, aí morre, a lei dizia que tinha que morrer. Beleza, aí vem Jesus e morre no nosso lugar. E agora? Nós vivemos como? Nós vivemos de qualquer jeito? Esse era o tema da confusão. Porque uns iam responder isso, dizendo, não, nós vivemos é pela lei. E nós, para ser salvo, tem que obedecer. E o outro dizia, não, chega de lei, vamos fazer o que a gente quiser, estamos salvos. E aí Paulo vai construir o caminho seguinte, olha, versículo 4. Vocês morreram para a lei, por meio de Cristo. Tem um significado isso. Não é para você fazer qualquer coisa, não. Veja isso, ó, para que vocês pertençam a outro.
Lembre, marque isso aí. Para que você pertença a outro. Certo? Lembra agora o novo casamento? Certo? Você estava casado com a lei e morreu para a lei, e agora você está casado, você está unido a Cristo. E Cristo é aquele, olha o versículo 4, que ressuscitou dentre os mortos. E isso faz o quê? Que a nossa vida agora frutifique. Então veja, irmãos, isso é uma bênção para aqueles que nasceram de novo. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão no Messias. Aqueles que agora não pertencem mais ao grupo que anda na sombra da morte. Por que as pessoas andam na sombra da morte o tempo todo? Porque são infratores da lei. E a espada da lei está apontada para eles o tempo todo. Certo? É isso que acontece. O ponto de Paulo, irmãos, é que agora nós não estamos mais nesse balanço da morte. Nós pertencemos a outra história. É a história do Messias. Essa agora é a nossa história. E o Messias morreu em nosso lugar. E nós morremos em Cristo. Veja que ele diz, aquele que ressuscitou dentre os mortos. É esse a quem pertencemos. Volte aí comigo, Romanos 6, versículo 8. Observe o seguinte. Romanos 6, 8. Diz assim, olha. Então, uma vez que morremos com Cristo, veja essa palavra, ó. Uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele o quê? Viveremos. Morreu com Cristo, a lei, o peso da espada passou. E agora, vivemos com Cristo. 9. Veja isso. Pois sabemos, ou temos certeza disso, que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. E a morte não tem domínio sobre ele. No capítulo 6, Paulo está falando, olha, o pecado não tem domínio sobre vocês. A morte não tem domínio sobre vocês. E o 7, ele está dizendo, a lei não tem domínio sobre vocês. Perceba aí que ele vai dizendo. Vocês morreram com Cristo e ressuscitaram com Cristo para uma nova vida. Essa maldição da aliança não pode vir e nos tomar novamente, porque a nossa condição foi alterada pelo Messias. Qual o propósito disso, irmãos, dessa mudança de condição? É que lá no capítulo 7, versículo 6, para que nós tenhamos o que? Versículo 4, frutifiquemos para Deus. Ou seja, estamos agora dando resultados a Deus. Antes nossos resultados eram para o pecado, para a morte. E agora os nossos resultados glorificam a Deus. Como isso é possível? Paulo vai explicar daqui para frente que primeiro é a ação do Espírito Santo agindo para efetivar a escolha, o plano de Deus, a eleição de Deus. E a segunda parte que Paulo vai começar a dizer é o seguinte, é que as pessoas que são de Deus produzem frutos que refletem Deus. Certo? Pessoas que são de Deus refletem frutos que são de Deus. Então o agir do Espírito Santo na nossa vida, a transformação das nossas vidas, a regeneração, o anseio agora é por agradar ao Pai, o repúdio a tudo que faz voltar a uma vida de escravidão, são normais para aqueles que têm Deus. Certo? É agir com a felicidade daquele que encontrou, o que diz a música lá, eu encontrei teus altares, Senhor meu, Rei meu. Então veja, irmãos, tudo isso é possível. Por quê? Porque agora estamos unidos a Cristo para pertencer a Ele e para frutificar para Deus. Versículo 5. Porque quando vivíamos segundo as paixões pecaminosas, quando vivíamos segundo a carne,
Veja a condição, segundo a carne. As paixões pecaminosas, despertadas pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Perceba que no versículo 4, ele fala de frutificar para a vida. Nossa condição em Cristo. E ele está falando que antes nós frutificávamos para a morte. Por que, irmãos, que isso acontecia? Porque antes vivia segundo as paixões pecaminosas. E ele coloca isso aqui, ó, despertadas pela lei. Ele traz a lei aqui para um ponto, né? Parece que a lei está chamando você para pecar, né? Só que não é bem assim. Paulo vai começar a falar isso com mais detalhe nos próximos versos. O que Paulo vai dizer é o seguinte, é que a lei, ela diz o que é pecado. E quando ela mostra o que é pecado, o que é errado, as pessoas, aí um mundão, quando elas olham para esse monumento que diz o que é certo, elas escolhem fazer o que é errado. Certo? E é nesse sentido que Paulo vem dizer aqui, olha, as paixões pecaminosas despertadas pela lei. Porque a lei mostrou, olha, isso é pecado. Só que em vez das pessoas dizerem, olha, isso é pecado, vamos mudar? Não. É pecado? Pois é isso que a gente quer. É assim que as pessoas se relacionam com a lei. Certo? Aquilo que a lei proibia, a instrução de Deus proibia, tornava-se justamente um objeto de desejo das pessoas. Por isso que nos próximos versículos você vai ver a palavra assim, ó, cobiçar, toda hora. Cobiçar, cobiçar, cobiçar. E Paulo vai estar começando a falar, por isso que eu não trouxe hoje, mas dos 6 em diante, leia em casa e pense em Paulo falar, e depois você leia Gênesis 3. É como se Paulo estivesse falando de Adão, pela boca de Adão. Certo? Então veja isso, irmãos. Aquilo que a lei proibia, as pessoas amam praticar. Certo? Isso Paulo está chamando de fruto para a morte. Certo? Então veja, se nós podemos aqui traçar frutos para a morte, que frutos para a morte era viver em paixões pecaminosas que a lei proibia, e a nossa carne ansiava, logo, dar frutos para Deus, está implícito que é o quê? Que não devemos seguir os mesmos passos. Que não devemos seguir uma vida de paixões desenfreadas, loucas, por infringir a instrução de Deus. Não devemos entrar num caminho onde nós amamos desobedecer a Deus. Porque isso é fruto da morte. Certo? Hoje nós somos chamados a amar a Deus, a ter um relacionamento corrigido com Ele, graças a quê? A morte e a ressurreição de Cristo. Hoje você é chamado a ser amigo, a ser filho. Então veja essas duas palavras que Paulo coloca. Antes, paixões operavam em vocês. Hoje, quem opera em vocês é o Espírito Santo, para servir a Deus e não pecar. Versículo 6, veja isso. Agora, porém, veja a diferença, ó, mudou de estágio. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos sujeitos. Certo? Para que sirvamos, olha essa palavra aqui, ó, da maneira nova. Alguma da versão de vocês tem aqui, para uma nova vida? Ou é só maneira nova? Versículo 6. Como? Mantinha-nos prisioneiros. E agora, depois? Somos livres para servir e depois? A Deus. Só tem isso. Somos livres para servir a Deus. Mas veja que aqui tem esse componente, ó, para uma maneira nova. Tem versão que diz assim, ó, para uma vida nova. Ou nova vida. Como? Como é que é essa nova vida? Segundo o Espírito. E não da maneira antiga, segundo a letra. Veja que nesse ponto aqui de Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, nós pertencemos a uma nova vida. Nós pertencemos agora
a uma aliança não da lei que nos estava com a espada na cabeça. Nós pertencemos a uma aliança do Espírito Santo. Pecadores, nós estávamos presos a uma maldição da morte. E aí ele mostra aqui um contraste: a antiga aliança e a nova aliança. Quando ele diz assim, ó, antiga aliança, ele diz assim, ó, não segundo a maneira antiga da lei ou da letra, final do versículo 6. E não da maneira antiga segundo a letra. Por que ele está falando isso? É porque a lei, ela dizia o que era pecado, mas ela não mudava o coração das pessoas. Ela não mudava. Agora, na nova aliança, do outro lado da história, hoje, nessa nova maneira de viver, o Espírito Santo não só diz o que é errado, ele transforma seu coração, bota você no trilho, empurra e vai toda hora mantendo você no caminho. É isso que é a diferença da nova aliança. E aí vai ser construindo passo a passo o que o Espírito Santo faz nos capítulos 7 e 8. Você pode ler em casa, certo? Você já vai saber o tanto de bênção que você já ganha na nova aliança. Então no versículo 5, irmãos, a atitude nossa antes era de uma rebelião contra a lei, certo? E Paulo diz assim, uma palavra assim, ó, operando contra a lei. Ele diz assim, ó, operando. Você tem um modo de vida que opera contra Deus. E no versículo 6, há uma morte dessa atitude de operar contra Deus. E agora nós somos levados a uma outra condição. E agora nós operamos, trabalhamos, guiados pelo Espírito Santo. Então veja, irmãos, que com isso, nessa nova relação com Deus, o caminho que Paulo faz é: Jesus morreu, Jesus se tornou nossa maldição, nós morremos com Cristo, e agora nós estamos sujeitos a Cristo. Jesus ressuscitou para que nós servamos de uma nova vida. E essa nova vida é para todos aqueles que nasceram de novo, ressuscitaram com Cristo. Essa era do Espírito Santo, que foi tão aguardado pelos profetas, é real nas nossas vidas, irmãos. Está lá, Jesus diz, olha, este é o sangue da nova aliança. Isso que nós celebramos na ceia. O sangue da aliança que foi derramado no Calvário para nos salvar, para nos tirar dessa sombra, desse peso da maldição. Então, ter ciência disso provoca o que em nós? É não procurar andar sob o peso do pecado de novo. Não procurar andar sobre o peso da morte. Não procurar andar sobre o peso da maldição da lei. Hoje, nós não precisamos fugir da lei, caminhar em rebelião contra Deus. Não. Deus está nos capacitando a caminhar de volta para Ele. Nós devemos agora correr do pecado, fugir do pecado e correr para Deus. Morremos em Cristo para o pecado, Romanos 6. Morremos em Cristo para o domínio da lei. Qual o domínio que nós vivemos agora? Do Espírito Santo. Então veja, irmãos, se Cristo morreu, também deve morrer o que em nós? Se Cristo morreu e ressuscitou, nós morremos e ressuscitamos com Cristo. O que deve morrer em nós? Essa é a nossa parte que Paulo vai começar a trabalhar. As paixões, certo? Que operavam em nossos membros. Elas devem morrer, porque agora estamos a serviço do Espírito Santo. Certo? Então, diante de tudo isso, perceba que o nosso texto tem contrastes. Um dos mais evidentes é essa questão. Antes, uma vida de frutos da morte, e hoje uma vida de frutos para a vida. Frutos para a morte era a busca, certo? Por prazer, satisfação, com raízes de um coração duro, corrompido, que queria se opor a Deus, que está alheio a Deus. São ações, irmãos, aqui de um coração que é
comprometido a ser saciado com momentos onde a própria pessoa está mais preocupada, certo? Fruto da morte. A pessoa está mais preocupada em como ela vai ficar sem aquele pecado. Fruto da morte. Ela está mais preocupada em como vai viver sem aquele vício. Ela está preocupada em como vai ser as consequências de viver sem as facilidades que aquele pecado que ela cometia trazia. Isso é fruto para a morte. Porque pessoas estão aí, toda hora se dispondo a negócios, trabalhos, sexo, relacionamentos, que são facilitados quando se vive sem restrições, sem limites, quando se vive longe de Deus, onde tudo é possível, onde tudo é permitido, certo? As pessoas que temem ficar sem pecar. Tantas pessoas você conhece aí. Ela diz aqui, não, eu gosto tanto de Deus, eu gosto das músicas, eu escuto em casa, no rádio, no celular. Eu gosto tanto de ouvir a palavra de Deus, eu escuto a live. Hoje em dia diz isso, né? Escuta lives. Mas há algo que amarra ela. Há uma corrente que amarra ela e ela não passa do limite. Essa corrente é o pecado, essa corrente é a morte, que as pessoas teimam em carregar. E aí entra os grupos de novo. Muitos aproveitam e se vestem de regras para se justificar. Outros se vestem pela falta de limites para se justificar. É o que o Paulo está combatendo aqui. E o texto está falando agora, irmãos, olha, vocês agora foram ligados. Vocês estão presos. Estão unidos a Cristo. E isso não é uma ação de vocês, não é uma ação poderosa do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo, irmãos, não está restrita a nos salvar. Ela vai além disso. É para produzir vida no nosso interior. Ela domina as antigas paixões. Ela põe em ordem o coração. Da nova condição da pessoa diante de Deus. Nós vamos ver no capítulo 8, o Espírito Santo intercede a nosso favor. O Espírito Santo vai demonstrando pontos em que nós somos frágeis ao pecado. Tome cuidado. É aquele que conduz o nosso caminho nessa nova vida. É a Ele que nós pertencemos agora. E no meio do nosso texto também nós passamos aqui, já vimos 6 versículos, apareceu o tema do casamento aí no meio da história, na ilustração da família. O que nós podemos ver aqui nesse texto sobre família e casamento? Certo, irmãos? É que Deus é quem define o que é família. Veja que está lá a lei. Não era a lei? A lei não é a instrução de Deus? A instrução de Deus é que define o que é família. Não é a sociedade que define os parâmetros de família. Não é o desenvolvimento social que define o que é família. Não se trata de uma ampliação de direitos que vai definir o que é família. Enquanto as pessoas tentam driblar Deus ou a igreja, ou seja lá o que for, criando novas perspectivas aí que acomodem os seus pecados, só vão estar cada vez mais, irmãos, insatisfeitos, distorcidos, corrompidos, decepcionados e em apuros. A verdade que está aqui no nosso texto é que o desenvolvimento social, direitos entre as pessoas só são possíveis porque antes de tudo Deus criou a sua instrução. Deus criou as suas regras. Deus criou a sua lei. Deus colocou claro o que era a sua vontade. Nós devemos estar o quê? Alinhando-se ao padrão de Deus para a família. E não negociar isso por nada, irmãos. Então veja, isso requer de nós o quê? Vigilância. E vigilância, e vigilância. O diabo está sempre perto aí, doido para jogar uma semente, para virar uma bomba. Certo? Então isso requer de nós o quê? Requer de você ser um exemplo para a sua família. Requer que você coloque esse padrão de Cristo em você. Certo? Se você quer que eles valorizem Cristo ou enxerguem Deus, tem que começar primeiro na gente. Você tem que ser o primeiro em tudo que se faz. Você quer que eles vejam como é importante congregar? Temos que ser o primeiro a congregar.
Você quer que ele veja como é importante orar? Temos que ser o primeiro a ser visto orando. É importante a Bíblia? Temos que ser o primeiro a ser visto com a Bíblia na mão. Esse movimento, irmãos, que nós fazemos em direção a Deus, Deus está fazendo há muito tempo em direção a nós. Então, quando Deus vem se achegando perto de nós, nós devemos ir para próximo dele, e não o contrário. Perceba como vai pintando aqui isso. Deus Pai decide perdoar pecadores, sujeitos que mereciam a morte como pagamento dos seus atos. Ele decide perdoar. E aí vem Deus Filho, veio ao mundo ter uma vida plena no ambiente hostil do pecado, no ambiente hostil da morte, no ambiente hostil dos homens, para morrer fisicamente em nosso lugar e comprar e tirar de nós esse peso de morte, esse peso de maldição. E aí Deus Filho Jesus torna possível homens acessarem a grande graça de Deus de perdoá-los, perdoar pecadores. No nosso texto também tem aqui Deus, o Espírito Santo, que nos tira do ciclo de morte, das penalidades da lei quebrada, para viver sob agora a sua tutoria. Não tem esse negócio que está famoso na internet, né? Quer ser cheio de tutor aí? Pronto, faça essa aliança com esse tutor que é o Espírito Santo, certo? Está nos levando até Cristo. O Espírito Santo nos leva até Cristo na sua morte, está nos unindo a Cristo, nos fazendo ressuscitar com Cristo, nos fazendo posse de Cristo, nos fazendo parte do seu reino e parte da era do Espírito Santo. Então nós devemos o quê? Deixar de ser homens, mulheres que estão, como diz no Antigo Testamento, vivendo sem pastor, de penhasco em penhasco, e ver que o planejamento de Deus é aqui e passa pelas nossas vidas. Somos chamados ao que está aqui. Paulo coloca, eu vi uma versão que eu achei muito legal, não peguei o nome dela, diz assim, quando diz lá no versículo 7, no capítulo 7, no 1, e também no versículo 4, diz assim, ó, minha querida família. Onde tem assim, irmãos, o tradutor colocava assim, minha querida família. É isso que nós somos chamados agora. Ser essa querida família de Deus. Plantados em um novo lugar, onde os frutos não cheiram morte. Plantados no lugar onde nossas atitudes não são traiçoeiras. Onde nossos comportamentos não são egoístas. Onde o amor não é negociado. E onde o tempo não é uma fuga de Deus. Mas que usamos do nosso tempo para correr para Deus. Essa é a identidade que Deus está formando no seu povo e formando em nossas vidas. Amém? Vamos orar. Pai Santo, te agradecemos pelo movimento que o Senhor faz para garantir, Senhor, que possamos ser tua família, podemos fazer parte dos teus novos filhos, fazer parte do teu novo concílio, fazer parte das pessoas que têm a herança, o Espírito Santo. Ó Deus, entra por nossas vidas, entra em nossas casas. Ó Deus, que nós possamos responder à grandeza da tua obra, Senhor, como pessoas que amam as tuas instruções, que amam a tua palavra, Senhor. Corrige-nos, Senhor, para que possamos aplicá-la à nossa vida, Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja conosco quando nós estamos tranquilos, quando estamos atarefados, quando estamos cansados, quando estamos no meio da tribulação, Pai. Que a tua palavra, Senhor, esteja aqui conosco, nos guiando, que o teu Espírito Santo nos faça ressurgir sempre, Pai, para que nós possamos ser esse espelho, esse refletor da tua presença, da tua glória, Pai. Ó Deus Santo, estabelece o teu trono entre nós, Pai. Aproveitamos esse momento de oração, Pai, e oramos por aquela igreja que está perseguida, Pai, no Afeganistão. Tantas pessoas, teus servos, estão morrendo, estão deixando suas famílias, estão tendo que morar em locais
sem casa, sem nada, escondidos. Senhor, somente o Teu Espírito Santo pode ser consolo, pode ser força, pode ser alimento, pode ser segurança. Ó Deus, recebe aqueles que chegaram ao Teu trono, que já chegaram, Pai. Fortalece aqueles que estão em vida, aqueles que estão desorientados, que estão caminhando, Pai. Provê alimento, provê sustento, Pai. Que possamos orar por aqueles Teus filhos, nossos irmãos também. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, irmãos.